eu sou o Rodolfo do Projeto Amar. O projeto existe já há muitos anos, frequentando comunidades tradicionais de pesca que vivem ainda sem energia elétrica pelo litoral do Brasil. Mas na verdade há 2 anos que a gente se dedica a desenvolver protocolos e o resgate de técnicas antigas, ancestrais de povos e civilizações para a preservação do pescado fora do gelo. A ideia do projeto é capacitar essas comunidades para melhorar a sua própria alimentação, conservando o pescado por mais tempo sem a necessidade de refrigeração e também, principalmente, ter uma renda complementar familiar. O trabalho que a gente desenvolve é muito focado com as famílias e principalmente as mulheres que ficam dentro de casa esperando os pescadores voltarem e acabam lidando com o peixe, desde o trato, como a própria limpeza, e sem o recurso da energia elétrica ou do gelo, acabam ficando sem opção de conservação para esse pescado. Ao longo desses anos, a gente vem estudando técnicas do mundo inteiro, muitas delas antigas, centenárias, e a gente agrupou essas técnicas em 5 grandes protocolos, que são a salga, a defumação, as conservas, a charcutaria, que são os embutidos de peixe, e a fermentação, que envolve os molhos bem antigos do noroeste da Ásia, Tailândia, até mesmo o centro da África. A gente está aqui hoje no Japan House e vamos fazer uma pequena aula sobre 2 produtos muito tradicionais do Japão, frutos do mesmo peixe, da mesma matéria-prima e com uma versatilidade incrível de uso na cozinha japonesa, com uma técnica bem simples que conjuga sal e saquê. A gente está falando do karasumi e do shiokará de ovas de tainha ou o shiokará de borakô. Em japonês, a tainha chama borá e a tainha filhote, que são as ovas da tainha, chama-se borakô. Então o shiokará, na verdade, é uma pasta de qualquer produto de origem do mar que os japoneses fermentam com sal e saquê. Quando você fala de um shiokará de borakô, a gente está falando de uma pasta de ovas de tainha fermentada com sal e saquê. E a gente vai fazer também o karasumi, um produto, na minha opinião, poético até, que fica desidratando com sal e saquê de acordo com a preferência e a textura que o seu próprio mestre deseja na execução do karasumi. Para preparar o seu karasumi ou shiokará, a primeira coisa que você vai precisar é entender como é que funciona a natureza. Na verdade, a tainha é um peixe migratório que se reproduz durante os meses de junho, julho e agosto, período que a sua pesca é permitida pela legislação brasileira. A tradição da pesca da tainha é muito grande no Brasil. Em todo o litoral, sul, até o Espírito Santo, você vai encontrar a tainha facilmente. A partir do mês de agosto, a pesca, na verdade, se estende até setembro. É permitido, sim, você comprar tainha, mas é aquilo que na linguagem das comunidades de pesca é uma tainha facão, uma tainha que já está no formato de canoa, que é uma tainha já magra, que muitas vezes já desovou ou desovou parte dos seus ovos, então você não vai encontrar aquela abundância, aquela riqueza de ova, uma ova suculenta, gorda, consistente, que vai te proporcionar um karasumi bem feito ou um shiokará também bem feito. Vamos lá. A tainha, que é esse peixe, ela pode ser limpa de diversas formas. O que a gente tem que ter em mente é que para fazer o karasumi, você não pode correr o risco de que essas ovas estourem dentro da tainha. Esse processo de limpeza é um processo muito cuidadoso, que pode ser feito a partir da cabeça do peixe para o rabo, para a cauda, ou a partir do próprio umbigo do peixe em direção à cabeça. O importante é você fazer a incisão com uma faca sempre muito bem afiada. Então você pode fazer essa incisão a partir do umbigo, sempre para trás do ponto do umbigo do peixe, porque se você colocar a faca, como todo mundo costuma fazer quando limpa o peixe, diretamente aqui, basicamente a ponta da sua faca já vai estar dentro da ova. Na hora que você passar a faca, você já vai estar cortando a ova sem nem perceber. Então é muito comum no Japão as pessoas limparem a tainha usando
essa parte da nadadeira de baixo, fazendo incisões com a faca aqui embaixo e tirar a ova com um pedaço de carne, que é um pedaço do umbigo. Essa técnica é uma técnica muito tradicional no Japão, onde você abre o estômago da tainha por trás do umbigo, sem correr o risco de passar a faca na ova. Essa concentração de gordura é usada pelos japoneses para você curar junto com o karassumi. E ao final dos 7 dias, quando o seu karassumi está pronto, eles usam esta peça de gordura para lustrar o karassumi e deixar ele brilhante, numa apresentação exuberante. Então, quando a gente está falando do karassumi, o que a gente quer é uma ova que esteja nesse formato. Uma ova que esteja inteira, sem nenhum tipo de avaria e que tem que ser retirada do peixe com muito cuidado. Basicamente, a ova, ela encontra-se nessa posição. A gente fez uma simulação aqui. A retirada da ova é sempre nesta posição. Você sempre retira a ova da parte mais espessa para a parte mais fina, retirando a ova do umbigo. Bom, mas também tem outra coisa, se a sua praia não é limpar peixe e nem ficar retirando as ovas, você pode simplesmente comprar as ovas prontas, já embaladas, que durante os meses de junho, julho e agosto, na grande maioria das peixarias da tua cidade, você vai encontrar esse produto disponível. Importante a gente saber identificar e escolher os tipos de ova para poder fazer o preparo adequado, ou o karassumi ou o shokará. Na verdade, não é toda ova que você vai fazer um bom karassumi e nem toda ova que você vai fazer um bom shokará. Por isso, a gente trouxe aqui algumas variações que podem ocorrer quando você estiver trabalhando com peixe ou até mesmo conversando com o peixeiro, com o pescador, para você ter as suas ovas. A ova, normalmente, ela vem em dupla, que é o que a gente chama de, na linguagem das comunidades tradicionais, a ova cambada. Cambada é quando vem os 2 ovários unidos sem nenhum tipo de rompimento. É comum você encontrar as ovas de tainha assim, que é a forma correta de trabalhar ela, ou até mesmo ainda com as membranas da própria ova, que é super importante para a gente aferir a questão de qualidade. Uma ova já que não está tão boa ou que está com uma qualidade comprometida, acho que dá para perceber visivelmente, é uma ova que fica bem mais escura, mais magrinha também, com pouca pungência e com muitas veias. Essas ovas normalmente são utilizadas para fazer o shokará. As ovas menores, como você perde muita umidade, peso, líquido durante o processo de preparo do karassumi, você vai ter uma ova muito pequena, você vai ter um karassumi muito pequenininho no final. A gente trouxe aqui preparos durante o processo para vocês terem ideia que uma ova desse tamanho, ela perde normalmente 40% a 50% de peso durante o seu período de preparo e você tem uma redução significativa. Por isso que os japoneses reservam as ovas menores para fazer o preparo do shokará e as ovas maiores para fazer o preparo do karassumi. Basicamente o que a gente vai precisar para fazer o karassumi é a ova, uma faca, sal, saquê. É bem tradicional você fazer e preparar o karassumi cambado, com as 2 ovas juntas. Mas no fundo, quando você está em casa, pouca gente, ou se você quer fazer uma outra receita com a outra ova, é normal também você fazer o karassumi com as ovas individuais, com as ovas separadas. Para separar as ovas, eu não uso a faca e acho que ninguém deveria usar. Toda vez que você passa a lâmina de faca na ova, você corre o risco de romper a membrana, que é aquilo que a gente não deseja. Então, simplesmente você, com um movimento firme, puxa com as mãos e você separa as ovas. E o primeiro passo depois de separação das ovas é a gente realmente fazer o processo de limpeza dessas membranas que sobram. Essa limpeza, aí sim, vai depender um pouco da habilidade de cada um. Eu gosto de fazer com a faca, usando sempre o verso da faca, que é o verso que não tem fio, para não correr o risco de cortar a ova. Mas tem muita gente também que faz com colher ou até mesmo com hashi,
funciona. No caso, é importante a gente tirar essa linha de sangue que está presente na ova. Quanto mais fresca a sua ova, mais fácil você vai conseguir tirar a linha de sangue. Simplesmente puxando com o dorso da faca ou com a colher, a linha de sangue vai correr e vai sair inteira. Aqui, nessa ova cambada, a gente percebe que a gente tem uma presença de sangue até um pouco maior do que nessa daqui, mas simplesmente a gente dá um shape na ova, um formato flat para ela ficar por igual, com uma boa distribuição e com a ponta da faca bem afiada, a gente levanta essa membrana e aí dá para puxar com a própria mão e a gente vai limpando a ova, todas as partes soltas de membrana, sempre com cuidado para não rasgar ela. Esse shape da ova vai determinar o formato do seu carasumi no final. Você vê que a ova ela vem de forma irregular, então é super importante você ajeitar. Muitas pessoas tradicionalmente ajeitam com a própria mão, empurrando a ova para frente, para você ter um processo de desidratação por igual. É tradicional nas fábricas japonesas o pessoal usar prensas com peso e você deixa isso durante 1 ou 2 dias para a ova ficar realmente num formato uniforme. Bom, próximo passo, com as ovas limpas e já definido o formato que você quer, é colocar sal. O sal é o único elemento na natureza que consegue, por osmose, retirar a atividade de água celular. Toda célula tem uma quantidade de água que é a água disponível para a bactéria, que é aquela água que gera proliferação de bactérias. Então, desde a antiguidade, o sal é conhecido como um dos principais conservantes de qualquer produto de origem animal, não só o pescado. Para isso, é super importante a gente usar um sal sem iodo, porque o iodo, evidentemente, um elemento químico adicionado ao sal, ele vai intervir no sabor do seu carasumi ou do seu shocará. E o sal sem iodo você encontra hoje em supermercados, sal marinho sem iodo ou não iodado, ou em lojas japonesas na Liberdade de produtos especializados também com grande facilidade. A gente tem aqui o nosso sal sem iodo, ele é o primeiro elemento que a gente vai colocar no carasumi para o preparo do carasumi. E agora o desafio é o quanto de sal? Essa é a pergunta que todo mundo faz e é a pergunta que define depois realmente o sabor e a qualidade do seu carasumi. Olha, você tem 2 opções. Uma, o feeling e o conhecimento e o talento e o teu próprio desenvolvimento do carasumi, ou então pesar. O paladar humano ele tem tolerância de até 3% de saturação em cima da massa de proteína ou de carboidrato. No caso, como a ova é 100% proteína, se você tem uma ova de 100 gramas, a gente está falando que se você colocar mais do que 3% de sal, você vai ter que fazer correções ao longo do processo, que é lavar o carasumi ou então pincelar mais vezes com o saquê. Eu gosto de usar mais sal no início, porque essa perda de água no início do processo é fundamental para você conseguir fazer uma desidratação lenta depois, nos próximos dias. Lembrando que o carasumi é um ciclo de 6, 7 até 8 dias. Então, no primeiro dia, se você perde bastante água, depois você fica tranquilo para retirar o sal e trabalhar ele com calma na sua casa, colocando o seu saquê lentamente para que ele possa desidratar devagar. Se você coloca pouco sal, você evidentemente vai ter que manter ou refrigerado ou vai ter que usar muito saquê para conseguir fazer esse controle microbiológico. Então vamos lá, sem pesar, basicamente numa superfície limpa, a gente costuma massagear as ovas com sal, de forma que toda a superfície da ova tenha a presença de sal. É super importante esse processo no início, ao invés de você simplesmente jogar o sal por cima e esquecer das laterais, é super importante que a gente cubra a ova com sal por completo. E você vai perceber que, questão de 20 ou 30 minutos, você já vai ter uma significativa retirada de água dessa ova. Então, é legal que você deixe o seu carasumi apoiado ou numa peneira
ou numa redinha, ou numa cesta de vime, de bambu, para que essa água que vai escorrer por osmose, ela se disperse e não fique acumulada em volta da sua ova. No caso da ova cambada, um cuidado adicional do sal é você realmente salgar entre as partes, evitando assim que esse miolo da ova fique realmente sem sal. E aí o processo é muito parecido, você simplesmente trabalha a ova inteira com sal e elas desidratam assim juntinho. O próximo passo aqui realmente é agora deixar a natureza fazer um pouco o papel dela. Vamos deixar o sal trabalhar na ova durante 1 ou 2 dias, lembrando que depois desses 2 dias vale a pena a gente iniciar o processo com o saquê. O saquê é o melhor saquê que você puder usar para cozinhar, basta simplesmente a cada 2 horas ou diariamente você pincelar a sua ova dos 2 lados e você vai ter ela desidratando com o sabor do saquê. Em algumas receitas, a gente particularmente não usa, mas é tradicional em algumas regiões, no último dia a ova e o seu caraçumi ser pincelado com mirim, que é o saquê doce. Essa parte é muito legal, a gente entender juntos a evolução do caraçumi, do dia que você salgou e preparou a sua ova até ele ficar pronto. É super importante você deixar a ova em temperatura ambiente, não colocar na geladeira. É isso que vai ajudar na desidratação e na evaporação. A gente trouxe aqui a nossa ova que acabou de ser preparada e um estágio de 3 dias para vocês perceberem a diferença da evolução de uma ova fresca para uma ova com 3 dias de cura e aqui o nosso caraçumi pronto já com 7 dias de cura. Vamos cortar, abrir e ver como está por dentro para a gente perceber essa mudança de textura. Dá pra gente ver aqui o caraçumi pronto já bem mais firme, praticamente sem nenhuma atividade de água. Ele no meio do processo ainda bem macio e ele aqui praticamente com 30 minutos que a gente acabou de montar o preparo, ainda está bem fresco. O caraçumi tradicionalmente se consome como aperitivo no Japão. Um aperitivo super sofisticado que o pessoal toma com os melhores sakês ou os melhores whiskies japoneses e manda a tradição que é uma fatia de nabo para cada fatia de caraçumi. Vamos falar agora sobre o shokará, aquelas ovas que ou estão estouradas ou são muito pequenas para você fazer o caraçumi. É legal você estar preparado para fazer um shokará de boracô em casa, porque a natureza é assim mesmo, não são todas as ovas que vêm igual e você nunca tem um padrão. Na verdade, quando você encontra todas as ovas iguais, algum processo de seleção ou industrial na parte de classificação foi feita. Como a gente trabalha com a pesca artesanal, a gente se depara muito com ovas de tamanhos variados e diferentes e até mesmo ovas que estão rasgadas no próprio processo de limpeza do peixe. A gente aproveita essas ovas para fazer o tradicional shokará no boracô. O shokará é um fermentado, como a gente explicou no começo do vídeo, de sal, saquê e a própria ova. Para isso, a gente precisa, antes de tudo, tirar a ova de dentro desse invólucro, dessa membrana natural que está presente na própria ova. A forma mais prática de fazer isso é rompendo essa linha central, onde tem a concentração de sangue, e de novo, é super importante a gente tirar o sangue para que esse sangue não contamine a ova antes de você fazer o processo de limpeza. Então, essa parte a gente já conversou, usando o dorso da faca ou uma colher, aquilo que você se sentir mais confortável, simplesmente a gente vai puxando esse sangue para fora dessa linha central.
Depois de tirar essa linha de sangue, basicamente você vai abrir a ova usando as mãos. A ideia é você tirar essa membrana de forma que a ova saia por completo desse invólucro. Não tem problema também se ela quebrar no meio do caminho, porque você depois vai selecionar. É legal, com a ponta da faca, você ir retirando essa membrana que sobrou, para que depois você não tenha esse gosto de amargo dentro do seu chocará. Durante o processo de fermentação, o sangue com certeza vai transferir um pouco de sabor e deixar esse paladar um pouco amargo. Aí é simples, você vai limpando com a faca. Essa aqui já está bem limpinha, essa aqui também. E vamos lá. Para fazer o chocará, a gente normalmente controla o sal, porque diferente do caraçumi, que está protegido pela membrana da ova, aqui você está com todas as suas ovas expostas. O que significa que se você colocar sal demais, você não vai conseguir tirar depois. E aí esse chocará realmente vai ficar super salgado. Algumas escolas realmente usam ele mais salgado, porque depois ele é temperado com pepino ou com arroz, e ele faz esse contraponto do doce do gohan com o próprio sal da ova, mas particularmente a gente gosta dele bem suave, bem delicado. Então o que a gente faz nesse cenário é usar uma balancinha. Uma balança comum ou uma balança de precisão, se você tiver em casa, ela ajuda a medir o peso da ova e depois o peso do sal. Aqui no projeto a gente sempre utiliza 2,2% de sal sobre o peso total da ova. Lembrando que 3% é o limite. Você pode ir a 2,8, 2,5, mas depois, como tem a adição do saquê também, e o saquê tem um pouco dessa sensação do álcool, a gente opta por utilizar 2,2. Então vamos lá, com a balancinha de precisão, a gente consegue acertar aqui na mosca. 3,36. Perfeito. E aí tá simples. A gente tem 20 ml de saquê, um potinho, hashi. Então a gente vai colocar as ovas nesse potinho com o saquê primeiro, metade dele no início, e com o próprio hashi a gente vai começar a construir devagar e lentamente a nossa pasta de ovas. Você coloca a tua medida de sal e adiciona o resto do saquê para ajudar a dissolver esse sal e preparar o buracô. É super importante, no caso do chocará de ovas, que o sal esteja bem diluído na sua mistura de ovas, porque é ele que vai ajudar no controle e no próprio processo de fermentação. Então, é fundamental que a gente mexa e incorpore bastante o sal nas ovas. No início ele tem esse aspecto bem mais líquido, mas na prática o que acontece é que depois de 2 dias todo esse saquê vai incorporar nessas micro bolinhas de ovas, elas vão ficar irrigadas pelo saquê, então você vai ter a sua pasta bem densa, o seu chocará vai ficar bem espesso e com uma textura crocante até no final, porque as ovas vão estar super irrigadas com o próprio saquê. Então, você precisa agora deixar na geladeira, lembrando que as nossas geladeiras frost free, elas trabalham com uma umidade muito baixa, então elas têm em torno de 20% de umidade interna. Se você deixar o seu chocará destampado, o que vai acontecer é que vai ressecar por fora, vai criar uma película, evitando então esse processo de fermentação interna. Então é super importante você deixar refrigerado por 2 ou 3 dias, tampado. Ao final do processo, você simplesmente vai mexer novamente e o resultado que você vai ter é uma pasta de ovas super espessa, pronta para consumo e crocante, super irrigada e com bastante gosto de saquê e com sal equilibrado. Depois você pode usar ela para milhões de situações, até mesmo um sushi com gohan, ou comer pura com pepino, ou simplesmente comer com uma torradinha ou um nabo fresco,
com o seu saquê de preferência. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente pelo direct do Instagram do projeto, @projetoa.mar. E o nosso muito obrigado à Japan House por cuidar da cultura do Japão no Brasil e divulgar esse trabalho tão essencial para a nossa alimentação. Obrigado.